tudo beleza? Como é que vocês estão? É... Pra quem não me conhece, me chamo Diego, sou formado em administração, tenho 24 anos e esse canal aqui é para ajudar pessoas com deficiência, sabe? É uma pequena introdução. Eu tenho paralisia cerebral e vamos ao vídeo, né? Hoje eu pretendo falar sobre algo interessante até, que poucas pessoas conhecem ou param para pensar, que é sobre reciprocidade. Não tem muito a ver com a questão física, porque algo recíproco, né? Tem a ver com todo mundo, sabe? Com todas as pessoas, né, de maneira geral. E eu vou explicar como é que funciona, com detalhes, a reciprocidade, né? Primeiro, vamos lá. Recipro Reciprocidade, ou ser uma pessoa recíproca, é aquela que devolve o favor na mesma moeda. Falando de forma chucra, sabe? Bem simplesinha. É aquela pessoa que devolve um favor na mesma moeda. Mas, e aí? Você me faz a seguinte pergunta. Ah, mas Diego, ser uma pessoa recíproca não tem a ver com caráter? Com como a pessoa foi criada, tipo, bondade ou coisa do tipo? Não exatamente, gente. Ser uma pessoa recíproca é meio que inerente da gente, sabe? É como se fosse uma habilidade passiva, né? Eu gosto de comparar isso como se fosse uma habilidade de um jogo de videogame, por exemplo. Uma habilidade que já vem com o personagem, que é dele, que ele não precisa, digamos, de alguma coisa, de um fator especial para ativá-la. Simplesmente ela ativa de forma espontânea, sozinha, sabe? A reciprocidade funciona da mesma maneira. Ela funciona sozinha, né? Então eu vou explicar como ela ocorre nas pessoas, como as pessoas usam isso e tal, tá? Partindo pelo começo da história, né? A reciprocidade ela vem desde os tempos antigos, né? Desde quando começou os seres humanos, tal, tá? No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre reciprocidade, mas o tema do vídeo foi outro, da qual eu não consigo lembrar agora. Mas então, continuando, ela na verdade é um senso, né? Um senso inerente que a gente tem de obrigação, entende? Que assim, de acordo com o que você pesquisa nos livros, assim, é dito que a reciprocidade era usado como uma forma de aumentar as chances de sucesso, de sobrevivência das pessoas, né, das tribos, né? Aí conforme foi evoluindo a sociedade, foi evoluindo as formas de reciprocidade. Exemplo, é, uma pessoa, você tá passando um sufoco, tipo, você tá na rua, você tá com uma moto, sim, aí o pneu fura e não tem ninguém passando, aí passa uns 2, 3 minutos, passa um carro, para, te ajuda, ele te dá toda a manutenção, ele te ajuda a ligar para um socorrista, coisa do tipo, né, para um borracheiro, e ele faz todo o suporte. Automaticamente você já cria, né, é um senso de obrigação que o ser humano tem. Ele cria aquele sentido de, bom, preciso devolver o que ele fez para mim, sabe? Preciso devolver esse favor. É daí que vem a reciprocidade. É tipo como se fosse uma pré-programação, uma fita, que ela liga com características específicas. Mas, a partir do momento que você entende como isso funciona, você consegue usar isso como uma habilidade, tá? Você consegue fazer com que as pessoas ajam de forma recíproca em muitos casos. Então, por isso que eu disse que é uma habilidade passiva e não tanto quanto uma fita pré-programada dentro da gente, sabe? Então, aí você vai, como eu estava dizendo, você vai e a pessoa, você tenta devolver o favor para a pessoa, tipo na mesma moeda, entende? Bom, ele me ajudou e quando ele precisar de ajuda, você pega e fala aquela velha frase, ó, valeu pela ajuda aí, parceiro. Precisar, tamo junto. É isso. Você tenta retribuir esse favor.
Um exemplo clássico, quando alguém te empresta dinheiro. Quando alguém te empresta dinheiro, ou te faz um favor muito, muito urgente, né? Quanto maior esse favor, mais o seu senso de reciprocidade ele alcança. Por exemplo, a pessoa faz um favor muito grande para você. Mais tempo, você vai ficar com isso na cabeça e de algum jeito você vai querer retribuir isso, entende? E é assim mais ou menos que funciona. Tem um caso na história que aconteceu, acho que foi na Holanda, se não me engano. Teve o furacão Katrina, né, lá em New Orleans, né? E quem ajudou aquela hora, né, digamos assim, a parte litoral onde o furacão Katrina passou, né, não foi tanto o governo americano, foi os holandeses. Mas por que foi os holandeses? Porque não lembro em qual época foi, tinha muita enchente numa região da Holanda, né, região costeira que matou milhares de pessoas porque eles não conseguiam controlar aquelas enchentes, eles não tinham tecnologia suficiente para, como é que eu vou dizer para vocês, fazer com que toda aquela água escoasse. Aí o pessoal de New Orleans, né, Nova Orleans, nos Estados Unidos, eles pegaram e simplesmente, como é que eu diria para vocês, foram lá e ajudaram com bombas, com barreiras, com barricadas, e eles nunca mais tiveram problema com isso. Passou-se, acho que, vamos supor, passou-se acho que 50, acho que 25 anos, 30 anos mais ou menos, eu não lembro certinho, esse mesmo governo da Holanda, essa mesma região da Holanda, da qual New Orleans ajudou, né, no passado, foi que ajudaram eles na reconstrução da cidade quando o furacão Katrina passou. Até mais do que o próprio governo dos Estados Unidos, sabe? Então, reciprocidade é isso. É um senso de dever que o ser humano cria, né? É algo bem interessante, tá? É algo bem interessante, não vou mentir para vocês. É algo bem interessante de ser estudado, tá? É bem interessante mesmo. E, claro, conforme você aprende sobre isso, você consegue entender com mais clareza, sabe? Você consegue pôr em prática. Nem sempre funciona, mas é muito útil. Agora, partindo para questões de deficiente físico, nós, pessoas com deficiência física, somos reféns da reciprocidade. Porque, por exemplo, a pessoa pega e nos ajuda no banheiro, né? Eu escutava muito isso acho que da minha mãe, se eu não me engano, quando eu era pequeno, que ela sempre me dizia, Band, que você tem que ser mais humilde, você tem que, sabe, você tem que, tipo, a pessoa te ajuda tal, você tem que fazer tal coisa para ela. Não é assim que funciona. A pessoa me ajudou, beleza. Ela tá me ajudando? Tranquilo. Só que, tipo assim, já pensou se eu fosse tentar retribuir na mesma moeda todas as vezes que alguém me ajuda? Tipo, não tem condições. Eu não vou viver. Eu vou viver pros outros, sabe? Então, assim, realmente tem casos em que você tem que saber se controlar esse instinto de querer retribuir o favor, sabe? Eu vou citar um exemplo prático. Quando eu era mais novo, hoje nem tanto, mas quando eu era mais novo, eu costumava, quando alguém me ajudava, eu sempre ficava dando palpite, faz assim, assim, assado, porque é mais fácil pra você me ajudar, e o risco da gente cair é menor, sabe? Eu vou explicando. Aí a pessoa me ajuda tal, eu vou lá, bato na mão, pá, cumprimento, eu sou um cara mó simpático. Inclusive faço amizade. E é isso, morreu ali. Aí se caso a pessoa venha, me peça ajuda com algo que não tem a ver com a deficiência física, que tem a ver com as minhas capacidades inerentes que eu adquiri com o longo do tempo, aí sim eu tento retribuir. Agora se eu for retribuir cada pessoa que me ajuda, cada pessoa aleatória que vai me ajudar durante a vida, né? Que eu não tenha um pingo de contato. Eu não vou viver, eu vou ter que ficar procurando número, eu vou ter que. Não é assim que funciona, sabe? Então, pessoas com deficiência física naturalmente mais refém da regra da reciprocidade. Para quem quiser estudar sobre, tem um livro chamado O Poder da Persuasão. É muito bom esse livro. Eu recomendo para que vocês leiam, tá? Ele é um livro meio carinho, mas tem como você conseguir ele em PDF e tal, de graça. É muito bom esse livro. Ele ajuda muito para quem precisa de habilidades de abordagem e tal. Eu recomendo muito esse livro.
E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo e até mais. Falou pra vocês, tchauzinho.